Boa noite, a primeira live deste ano de 2021. Uma live com um tema muito interessante, que vocês pedem muito, que é a live sobre miomas. E eu estou muito feliz de começar esse ano com um tema que vocês... Oi, Bianca. Gabi, a Gabi já chegou aí. É, Gabi, então estou muito feliz da gente... Aqui. Muito bem. Muniz, Thaís, muito ansiosa por essa live. Vou escrever aqui. Oi, Bianca, Tati, Emanuele Jotobá. Essa live, então, pessoal, eu vou colocar aqui. É uma live. Vou escrever, tá bom? Miomas. Miomas. Vou colocar em maiúsculo para todo mundo ver. Miomas. Aqui, fixar comentário. Muito bem. Vou chamar a Gabi já, a minha convidada hoje, como vocês conhecem, a Gabi, nutricionista, minha grande parceira, amiga, que está sempre comigo. E vamos lá, Gabi. Isso mesmo. Ana Carol Poças, Cristina Veloso, minha prima. Cristina, um beijo para você. Oi, Oiê, boa Gabi. noite. Boa noite, como você está? Tudo ótimo por aqui. Olá, meninas, boa noite. Nossa primeira live, né, Thalita, deste ano, de muitas que vem aí, né? Exatamente. Para você que Muitas já nos novidades. seguem há mais tempo, vocês sabem que a gente está definindo um tema por semana, apesar que a gente fala de todos os assuntos, mas a gente faz alguns temas por semana para deixar vocês mais orientadas dos assuntos que vocês mais gostam, não é, Gabi? Exato. Então, a gente já gravou, está salvo aqui, sobre síndrome dos ovários policísticos, sobre endometriose, sobre baixa reserva ovariana, que mais? Fertilidade, muitas. E agora a gente está falando sobre o mioma. Mioma é um dos temas que vocês mais perguntam. E é muito comum vocês terem miomas, né? Mioma não sei se você sabe, Gabi, a patologia ginecológica mais frequente na ginecologia, nas mulheres, é mioma. É, Então, é por isso que eu tenho vocês... um mioma, tem vários tipos também, né, Thalita? Eu tenho um mioma Isso. subseroso, né? Você vai Eu explicar também os tenho tipos. um subserosa. É bem comum, assim. Isso mesmo. Eu tenho também um miominha bem pequenininho também. Então, muito bom. Pessoal, então, você conhece alguém que tem mioma? Quase todo mundo tem mioma. Então, assim, se você conhece alguém, manda essa live, que é a grande oportunidade. Se você tem dúvida também, pode colocar aqui na caixinha de dúvidas para a gente responder esse pontinho de interrogação que tem aqui. Como eu já abri a caixinha de dúvidas hoje, eu já vi que tem bastante dúvidas, até me norteou para o que eu devo falar aqui hoje. Então, aproveite para enviar esse aviãozinho para quem tem mioma, porque para quem você conhece, e colocar a sua dúvida aqui, que eu e a Gabi, a gente vai responder tudo, não é isso, Gabi? Isso aí, gente. Olha para Então você ver, ó. aproveitem. Já tem aqui perguntando, eu tenho 11 miomas, a Emilenecena. Eu tenho 8 miomas, a Maria dos... Gente, eu tô sem óculos, né? Então, eu fico... como você sabe, né? Ontem na Gabi, a gente embaça um pouco. Basta. Live de trombofilia vai ter, Jorlene? Sim, tá bom? Vai. Semana que vem vai ser a live de trompas e na outra semana a live de trombofilias e aborto, tá bom? Isso. Isso mesmo. Oi, Janaína, oi, um beijo pra você. Então vamos lá, né, Gabi? Olha aqui, eu tenho 42 Vamos. anos, 5 miomas e um dentro do útero. Muito bem. Papel e caneta na mão, porque vocês sabem que as nossas lives é uma aula de informação, é praticamente um curso. Então, eu queria que vocês tivessem papel e caneta na mão para estar anotando essas informações e dizer que tem muito assunto ainda para a gente discutir, né, Gabi? Esse ano tá cheio de
Novidades. Inclusive, né, Isso. Thalita, vou aproveitar aqui para convidar vocês para o Atitude Conceber, né? Então, para quem não conhece, eu e a Thalita, a gente tem um canal lá no Telegram. Esse canal é o Atitude Conceber. E toda semana a gente posta um desafio novo lá e a gente explica por que daquele desafio cientificamente. A gente coloca até artigos científicos lá para quem é mais curioso, gosta mais de estudar, tá? E então é gratuito, vocês não pagam nada para poder estar participando desse grupo. São mais de 6 mil mulheres lá no nosso grupo e a gente abre esse grupo aos sábados, né, para vocês retirarem as dúvidas com a gente. Então, eu e a Thalita, a gente doa esse tempo nosso aí no sábado. Vocês postam lá as dúvidas, né? E a gente vai respondendo uma a uma no decorrer da semana. Então, todo mundo que postou a dúvida ali, sua dúvida será resolvida, né? Será respondida, tá certo? Então, o link para participar do Atitude Conceber está no link da minha bio e no link da bio da Thalita. Para quem não sabe o que é link da bio, é só clicar aqui em cima naquela parte central ali, quando você entra na nossa página, tem um linkzinho em azul. Você clica, vai cair ali numa árvore de cliques, e aí você vai ter lá o Atitude Conceber e participar do Telegram. É só você clicar e você já cai. Você tem que ter o aplicativo Telegram instalado no seu celular. É gratuito também esse aplicativo, você não paga nada. E toda semana vai ser um desafio novo, não é isso, Thalita? É isso mesmo. Então, aqui, ó, o link, né, Atitude Conceber. O que que é a Atitude Conceber? É justamente ter uma atitude. Quando a gente pensa em fertilidade, a gente precisa decidir pela atitude de fazer algo em busca do nosso sonho. Então, muitas vezes vocês ficam perdidas, pesquisando coisas na internet, enfim. Então, a gente decidiu que esse ano, então, a gente já fazia isso de forma muito sistematizada, mas agora vai ser bem mais organizada no sentido assim, essa semana você vai fazer essa atitude, a outra semana você vai fazer outra atitude, a fim de que todos os dias você possa promover algo real, efetivo, para ajudar no seu sonho da maternidade. Então, para quem está chegando agora e ainda não pegou o Atitude Conceber, então está no link lá da bio, tá? Só mais uma vez aqui. O Atitude Conceber no link da bio é gratuito, tá bom? É só você se inscrever para entrar no link e toda semana você vai receber uma atitude diferente de positivação para a sua gestação. Isso aí. Muito bem, né? Recados dados. Isso mesmo. Então, aqui, Gabi, enquanto você estava falando, a gente estava lendo aqui, né? Muita gente com miomas, tireoidite Hashimoto, trombofilia, à espera do bebê arco-íris, né? 17 semanas. Que bom, Nayara. Ficamos muito felizes. Temos uma gestante aqui. Muita gente com miomas, né? Mioma atrapalha a segunda gestação. Então, você que está chegando agora, tem gente que fez embolização das artérias uterinas, eu também quero falar disso, tá bom, Regi? Então, veja só. Se você, então, tem suas dúvidas, aproveite para colocar aqui na caixinha de perguntas, que é esse ponto de interrogação que tem logo aqui, tá bom? Esse tema a gente escolheu, né, Thalita, principalmente porque cerca de 80% das mulheres têm miomas, não é isso? Isso. E eu e você temos miomas também, né, Gabi? Temos. E a Gabi mesmo tendo mioma também, olha, para você ver, tem o Lucas, um bebê lindo, saudável, não teve nenhuma intercorrência na gestação. Então, eu quero Nada. mostrar isso para vocês. Que o mioma, gente, tem várias características e é isso que eu quero começar já explicando para você, né? A pergunta que vocês falem é: por que eu tenho mioma? Na verdade, a primeira coisa que vocês perguntam é: qual remédio que eu tomo para mioma? Vocês já vão lá no final, né? Doutora, me dá um remédio para o mioma. Gabi, o que a nutrição me faz pelo meu mioma? Eu quero um remédio para o mioma, eu quero um anticoncepcional para tratar o mioma. Eu quero um alimento que diminui ali o mioma. Exatamente. Mas como é característica minha e da Gabi, a gente explicar para você, explicar para a nossa paciente, como se estivesse aqui, né, no nosso consultório, nossa conversando, é característica nossa justamente fazer com que você entenda o que você tem, porque a partir do momento que você sabe o porquê você tem esse diagnóstico, você faz parte dessas informações de, bem, eu tenho
o meu diagnóstico por causa disso. Então, a partir disso, eu quero restabelecer a minha saúde para que esse diagnóstico de mioma não interfira mais na minha vida, tá bom? Então, não é só uma questão de tomar um remédio e achar, assim como tudo na nossa vida, não é só uma questão de tomar o remédio todos os dias no mesmo horário e tá tudo bem, porque eu tô tomando remédio, eu estou tratada. Não, é sempre restabelecer a saúde de alguma forma que está sendo comprometida pelo seu diagnóstico. Então, você que tem um mioma, o que pode ter acontecido? Provavelmente pode ter sido de uma herança familiar que você herdou, né? Sua mãe teve mioma, suas primas, suas tias, não sei. Pode ter sido uma herança familiar, que é bem comum isso acontecer. Mas o que é muito comum é você ter induzido de alguma forma a proliferação de miomas em você. E aí que está essa grande questão que eu quero que vocês entendam, que não é só tomar um remédio para tratar o mioma. O que eu, que tenho mioma, Thalita, posso fazer para melhorar o meu quadro de saúde, para que eu não tenha mais miomas, para que esses miomas não me causem intercorrências, sangramento, cólicas, infertilidade, enfim. Então, essa é a questão que vocês têm que sair daqui hoje. O que eu posso fazer para melhorar o meu quadro de mioma, tá certo? Então, primeira coisa, vamos entender o que é o mioma. O mioma, na verdade, o nome correto dele chama leiomioma. Leio, na verdade, é nódulos, músculo. Mioma vem de músculo. Então, eu tenho o quê? Nódulos no músculo, tá certo? O útero, ele é uma camada muscular. Então, eu já tenho várias fotos aqui que eu salvei. Ah, deu pra ver essa foto aí. O útero, gente, ele é esse músculo. Ele é um músculo. Ele é como se fosse, olha essa carne, essa parede de carne. E eu costumo associar muito o útero como se fosse um mamão. O mamão é o quê? É justamente isso, olha. É uma parede de músculo vazia por dentro, carnuda por fora, que tem um aspecto semelhante a um mamão. Então, essa parede de carne carnuda, de tecido muscular, ela tem as fibras lisas uma do lado da outra, como essa cortina que vocês estão vendo aqui. Mas o que acontece? Essas fibras musculares, elas são sensíveis à produção do hormônio chamado estrogênio. Então, o seu músculo do seu útero, ele é sensível a um hormônio chamado estrogênio. Então, se eu estivesse fazendo um rios agora, eu ia aparecer com estrogênio. Miomas e estrogênio. Então, o que acontece? Você, durante a sua vida, ou você herdou isso quando você foi gerada, ou durante a sua vida, você está em desequilíbrio de estrogênio. Você está atacando o seu útero com muito estrogênio. Você está produzindo muito estrogênio, que é a condição que a gente chama de predominância estrogênica. Você está produzindo de alguma forma muito estrogênio e esse útero está captando muito estrogênio. Então, o que acontece? Esse excesso de captação do útero faz com que essas fibras, como se fosse essa cortina, essas fibras lisas e paralelas, fazem um enovelamento. Elas se entortam, como se eu pudesse fazer assim, entendeu? Fizesse um nódulo aqui, ó, tá certo? Isso daqui, essas fibras que se enovelam, é um nódulo de mioma. Então, quando eu mostro aqui para vocês, as fibras, elas se enrolam formando esses nódulos e, obviamente, esse nódulo, ele gera uma outra característica, dando esse aspecto de mais amarelado, mais endurecido, tá certo? Por isso que o nódulo de mioma é muito duro, ele é bem duro. E aí, a pergunta que vocês sempre fazem, e a Gabi acabou de falar aqui, que tem essas características, e o nódulo da Gabi é esse que está lá em cima, que é o nódulo subseroso. Existem vários tipos de miomas. Então, se esse mioma aparecer em você lá do lado de fora, crescendo para fora do útero, ele chama de subseroso. Porque o revestimento externo do útero tem um revestimento chamado serosa, que é uma película que reveste o útero, chamado serosa, por isso que ele está lá na subseroso, tá certo? Nessa região. Se esse mioma lá do seu laudo de ultrassom
ele mostra que ele está dentro da parede do útero, olha aí essa imagem sua aqui à esquerda. Ele é intramural, na parede do útero, tá certo? Intramural. E se ele tiver acometendo aqui a região de dentro do útero, eu vou mostrar uma outra imagem aqui. Ah lá, o subseroso, ele não está aparecendo aqui na minha imagem. Mas dá para aparecer direitinho o intramural. Se ele estiver dentro da parede do útero, ele é um mioma intramural. E se ele estiver lá em contato com o interior da cavidade do útero, aonde o bebê ele vai ficar, se chama submucoso. Então, existe essas três possibilidades. E existe ainda uma possibilidade lá em cima, que vocês estão vendo lá no topo do útero, ou aqui dentro do útero, que chama pediculado, que ele tem esse pezinho, tá vendo que ele não tá, ele tem um pezinho para segurar ele, chamado pediculado. Então, são essas três possibilidades de anatomia que vocês encontram no laudo de vocês. Entendido? Então, dentro do laudo de vocês vai estar todas essas características e agora vocês entendem o que que é um, o que que é outro. Bem, mas diante disso, o que que eu preciso saber, além dessa anatomia, que isso é um termo técnico? Eu preciso saber também que esses miomas, eles vão crescendo à medida que você vai aumentando a sua produção estrogênica. E aí, eu quero que a Gabi nos explique, por exemplo, e eu vou explicar também, mas eu quero que a Gabi explique, já que ela está aqui, não falou nada até agora, como que esse estrogênio, Gabi, como que nós, na nossa rotina, principalmente alimentar, para quem está chegando agora e não conhece a Gabriela França, nutricionista, minha grande Oiê! amiga, parceira, trata todas as minhas Vamos lá. pacientes. Como, Gabi, explica para o pessoal em que o nosso estilo de vida, a nossa nutrição, ela aumenta essa produção de estrogênio e esse estrogênio acaba aumentando essa reação inflamatória dos nossos miomas. Isso aí. Então, assim, teve até a gente já perguntando o que leva a produzir o estrogênio. O estrogênio, gente, ele é um hormônio natural do nosso corpo. Você até precisa desse estrogênio. Só que o seu corpo, ele tem um estrogênio que a gente chama de um estrogênio bom, que é esse que vai fazer bem para o seu corpo, que vai te ajudar, por exemplo, a ser fértil, a fertilidade, né, na concepção. E tem um estrogênio ruim, tá? Esse estrogênio ruim é ele que provoca o aumento dos miomas. Esse estrogênio, ele pode vir principalmente dos produtos que você utiliza na pele, das panelas que vocês estão utilizando, da água que você está bebendo, tá? Por quê? Porque panelas, né? O que que acontece? Por que que eu sempre falo de panela, usar panela de cerâmica? Porque a cerâmica é um material inerte, não solta para o alimento. Quando vocês usam, sabe aquela panela pretinha de teflon que vocês têm, que usam todo dia ali, ela já tá até branca embaixo, né? Já chegou até na parte do alumínio. Ou seja, aquele teflon, aquilo ali que solta, o alumínio, que vocês adoram arear uma panela. Pega a panela, vai lá, aria, para poder soltar o quê? Mais metal para a sua comida. Esse metal pesado, quando ele entra na sua corrente sanguínea, ele provoca o aumento desse estrogênio ruim, tá? Então, isso aumenta o seu estrogênio ruim. Outra coisa, os produtos de pele. Por que que a gente fala sempre procurar utilizar produtos da linha vegana? Porque não contém os xenobióticos. O que que são xenobióticos? São produtos químicos. Sabe quando você pega um rótulo e você lê ali um monte de nomenclatura esquisita? Beta não sei o que lá, metamucil perfume e triclosan e tal. Esses nomes esquisitos são o quê? Substâncias químicas que imitam o estrogênio no seu corpo, ou seja, fazem o papel do estrogênio ruim no seu corpo. Vai lá no seu útero e faz aumentar esses miomas, tá? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Pode falar, Thalita. Eu até escrevi aqui, que eu sabia que você ia falar, né? Justamente aqui, ó, xenoestrógenos ou xenoestrogênios e disruptores endócrinos, que são essas palavras estranhas a princípio, que você tem que printar essa palavra aqui para você depois estudar e ler na internet tudo isso que aumenta o seu estrogênio. Então, a Gabi está falando vários aqui e espero que você esteja anotando tudo isso. Mas se você pesquisar com mais detalhes dos xenoestrogênios, dos disruptores endócrinos, você vai ver que tudo isso também aumenta o seu... São atitudes diárias que você faz que aumenta seu estrogênio, né, Gabi?
Exatamente. A gente tem que lembrar, a pele, gente, ela tem um poder de absorção 4 vezes maior do que o seu intestino. Então, assim, tudo que você passa na pele absorve sim para sua corrente sanguínea, tá? Então, vocês têm que tomar cuidado com o que vocês usam. Shampoo, condicionador também é importante, né? Aqui na região capilar, a gente tem os poros, que a gente tem uma absorção muito grande. Vocês até já ouviram falar, grávida, por exemplo, não pode fazer um monte de coisa química, né? Porque senão absorve e vai para o bebê. Então, não é nem para usar nem quando estiver grávida e nem sem estar grávida também, porque senão você vai continuar absorvendo esses compostos tóxicos e vai cair na sua corrente sanguínea. E quando a gente Outras toma coisas. banho, né, o quente, aquele calor quente, dilata as artérias. Por isso que a gente fica com a pele toda vermelha. Então aí você tá tomando o quê? Um banho Absorve. quente, aí dilatando, aí você passa produtos químicos, hidratante, que não é vegano, que não é orgânico, né? Você shampoo enfim, com parabenos, com triclosano, tudo isso, Uhum. acaba, obviamente, essa absorção sendo muito maior. Muito maior. E outra coisa também em relação à água, né? Eu gosto bastante de falar de água, porque é algo que vocês às vezes não dão tanta importância. E os estudos mostram, gente, que essa água nossa potável, mesmo que você tenha esse filtro aí em casa, aquele filtrozinho mais básico, tem hormônio na água. Por que que tem hormônio na água? Porque muitas mulheres usam anticoncepcional. Esse anticoncepcional tem hormônio, tem estrogênio, e você faz xixi, esse estrogênio vai pelo xixi, contamina o solo, contamina essa água. A água é tratada, mas não retira esses hormônios. E você, quando passa naquele filtrozinho que vocês têm em casa, que só tem uma velhinha ali, o que que acontece ali? Só vai reter partícula de bactéria e tal. Não vai filtrar, por exemplo, esse hormônio, tá? Você vai acabar consumindo isso daí. Então, gente, sempre utilizar água mineral, tá? Até para cozinhar. Para cozinhar, porque, por exemplo, um arroz, ele absorve a água, né? Então, se você cozinhar com água de torneira, pior ainda, que nem tá filtrada, tá? Então, assim, não pode, né? Tem que usar água mineral ou então ter um bom filtro, tá? Ter um bom filtro, tá certo? Existem filtros hoje no mercado, principalmente da Aqualive, tá? Ou Aqualive, que filtra esses compostos tóxicos aí da água, tá certo? Mas investem na água mineral. Então, plástico também, né, Thalita? Plástico, Plástico, gente, nossa, plástico. plástico, Bisfenol A. Eu vou até colocar aqui para bisfenol, vocês. Chamado bisfenol A. Vocês têm que evitar o consumo de plástico, tá certo? Porque essa gente, substância química chamada bisfenol A, ela é um xenoestrógeno muito importante, muito. tá? Eles tudo tem assim, ó, pipocando, pipocando. É uma das Então coisas que você, eles mais estudam. né, você carrega aquela água, aquela garrafa de água lá dentro do carro, esquentando aquele plástico, E vai esquentar tomando. comida no micro-ondas. Tudo isso libera muito bisfenol A, tá certo? Muito bisfenol Então, A. olha quanto estrogênio, gente. Para quem não pegou a ideia ainda, né? O mioma, ele é estrogênio dependente, tá? Então, você acaba achando que um remédio vai a tratar seu mioma, mas ok, os remédios eles tratam seu mioma, né? Ainda mais dependendo do tamanho, enfim. Mas o que você pode fazer para melhorar essa produção, essa quantidade de miomas que vocês estão colocando aqui, 8, 11, 12 miomas, é reduzir a expressão do estrogênio que vocês fazem durante todo o dia. Então, vocês estão entendendo a importância de todos esses hábitos que nós estamos colocando, da alimentação, dos compostos químicos, da água, né? Uhum. E agora, Thalita, eu vou chegar na alimentação, porque até Uhum. então eu falei desses produtos, né? Mas nos alimentos, gente, onde que vocês vão encontrar hormônio? Nas carnes, tá? Por isso que carne vermelha, o consumo tem que ser mínimo, tá? Porque o boi, a vaca, o porco, o frango, sei lá o que vocês estão consumindo sempre, principalmente a carne vermelha, ela contém uma quantidade muito grande de hormônio, tá certo? Então, vocês precisam reduzir a quantidade de carne que vocês estão consumindo, tá? Então, assim, além disso, a gordura da carne também, gordura é o que no nosso corpo? Estoque, tá? Estoque e também estoque o quê? Toxinas.
estoca esses xenobióticos, estoca tudo que o boizinho lá consumiu de porcaria, vamos dizer assim, desses produtos tóxicos, vai estar armazenado ali no tecido gorduroso e você tá lá comendo a picanha, achando uma maravilhosidade comer aquela gordurinha ali, né, da carne. Ou seja, você tá aumentando a quantidade de estrogênio ruim no seu corpo, que faz aumentar o seu mioma. Tá? Então, as carnes, por isso que dieta para quem tem mioma tem que ser uma dieta mais vegetariana ou mediterrânea, que a gente fala, porque tem que ter mais consumo de peixes, ovos, proteínas vegetais, arroz, feijão, lentilha, grão de bico, quinoa e diminuir ao máximo a quantidade de proteína animal, carne de porco, carne de frango, carne de boi, principalmente, tá? E aí, além disso, como a Gabi está falando muito bem da nutrição, vocês têm que entender também que esse excesso de estrogênio que vocês estão consumindo, vocês estão estimulando durante o dia inteiro, faz com que não só esse mioma aumente, mas uma característica muito importante também é o excesso de fluxo, de sangramento. Porque o revestimento interno do útero, e eu quero mostrar aqui uma foto aqui para vocês verem, que olha que tudo que cai na sua corrente sanguínea vai alimentar o desenvolvimento desse mioma. E não só o tamanho do mioma também, o revestimento interno do útero, que é onde é formado a menstruação também, ela é estrogênio dependente. Então, se o mioma, além de o excesso de estrogênio você está produzindo, ele vai crescendo, o fluxo menstrual também, que é dependente de estrogênio, acaba também aumentando. E as cólicas também, por ser um fator inflamatório esse excesso de estrogênio. Então, é muito comum a associação entre miomas, cólicas e sangramento. E aí, tudo isso vem dessa predominância estrogênica que a gente está falando para vocês, tá bom? Isso aí. E outra fonte também alimentar são os agrotóxicos, tá? Então, os agrotóxicos, os pesticidas, os herbicidas, os fertilizantes, eles também são xenobióticos, eles também aumentam esse estrogênio ruim. Por isso que batemos sempre na tecla, né, Thalita? Consumam sempre que possível os alimentos orgânicos. Hoje em dia tá muito mais fácil, tá muito mais acessível esses alimentos. E quem faz parte lá do nosso grupo do Telegram sabe como fazer a retirada dos agrotóxicos dos alimentos. Tem post aqui no meu Instagram e tem lá também no nosso grupo do Telegram, tá certo? Como as etapas, uma a uma, como fazer para retirar grande parte desses agrotóxicos dos alimentos, tá certo? Então, consumam principalmente orgânicos, tá certo? E produza em casa, gente. Às vezes em casa, né, Thalita, dá pra gente ter uma mini hortinha, uma couve, uma salsinha, uma cebolinha. Sempre dá pra gente ter alguma coisinha em casa. E os alimentos que contêm mais agrotóxico, se você não comer eles orgânicos, não consuma, tá? Quais são esses produtos, quais são esses alimentos que contêm muito agrotóxico que você deve evitar a todo custo? Pimentão, eu vou falar devagar, hein, gente? Pimentão, tomate, mamão, tá? A Thalita falou do mamão, morango, couve, alface, beterraba, cenoura, abacaxi, e esses são os principais que contêm mais agrotóxicos que vocês devem utilizar, assim, só se for orgânico. Combinado? É isso mesmo. E aí, além de tudo isso, né, a gente está falando então tudo esses xenoestrógenos, esses disruptores endócrinos, que eu quero que vocês estudem isso, tá bom? Esse aumento de estrogênio, a gente sabe que essa predominância estrogênica de você que tem mioma, normalmente também você tem outras ações de predominância estrogênica. Por exemplo, eu já vi alguém falando aqui que tem adenomiose. A adenomiose também é uma predominância estrogênica, um estado de predominância estrogênica. Endometriose também é um estado de predominância estrogênica. Eu vi alguém falando aqui de síndrome dos ovários policísticos também. Pólipo é muito comum quem tem mioma também ter pólipo. Eu que tenho mioma, eu já tirei 2 pólipos em mim também, por causa da predominância estrogênica. Também predominância estrogênica da melasma.
Predominância estrogênica também, gente, dá muito ganho de gordura, tá certo? Aquela gordura central, aquela falsa magra que vocês são, com aquela boia debaixo da barriga, tá certo? Celulite. Tudo isso também é característica de predominância estrogênica. E também estar acima do peso, de sobrepeso, em obesidade também, é um estado muito típico de predominância estrogênica. Então, a gente sabe muita associação entre sobrepeso, obesidade e miomas. Sobrepeso, obesidade, fluxo menstrual e cólicas, está muito associado. E também a gente sabe, quando a gente fala sabe, né, os estudos sabem disso, que quando você emagrece, você entra no eixo, no peso ideal, você faz atividade física, você oxigena tudo isso, a tendência é você reduzir esse estado de mioma, você principalmente reduzir as suas intercorrências que você sente, que é o fluxo menstrual intenso, que é as cólicas, que é dor para urinar. Muitas de vocês têm dor para urinar e acha que é simplesmente infecção urinária, mas não é o fator inflamatório ou compressivo do mioma, dor a evacuar, intestino preso. Tudo isso está relacionado com essa predominância estrogênica, tá certo? Tem muita gente falando aqui, que falando assim, né, Thalita, que nem tudo é possível, né? Isso, Gente, realmente, o que a gente está falando aqui é para vocês terem uma noção da quantidade de produtos químicos que a gente é exposto todos os dias, para a gente começar a prestar atenção que pequenos detalhes fazem muita diferença. Ah, Gabi, não consigo comprar orgânico. Ah, então tenta fazer esse passo a passo, tenta consumir, então, comprar, fazer a hortinha em casa. Ah, tenta não usar os produtos, tenta trocar o plástico por vidro, tenta trocar as panelas, tenta comprar água mineral e filtrar no filtro de barro. Já falei várias vezes aqui do filtro de barro, porque a água mineral tá dentro de um plástico. Então, se a gente filtra ela, passa ali no filtro de barro, a gente consegue reter essas partes do bisfenol, do plástico ali. E eu indico muito o filtro de barro para isso, tá? Então, assim, gente, vai fazendo, né, Thalita, aos poucos essas mudanças. Não precisa de vocês fazerem exatamente. tudo, mas olha a quantidade de xenobiótico que você está exposta todos os dias. E é por isso que vocês vão lá, né, Thalita? Muitas pacientes relatam isso pra gente. Vai lá, tira o mioma, volta, tira outro, volta. Assim, todo ano tem recorrência de miomas, eles nunca cessam, né? Então, isso é por conta dessa exposição sua a esses xenobióticos, a esses xenoestrógenos que a gente fala, tá? Exatamente. Então, é uma lista bem grande, como que você... Eu ouvi alguém falando assim, nossa, mas isso é impossível viver assim. É exatamente o que a Gabi está falando. Quanto menos você se expor a todos esses fatores alimentares, ambientais e contaminantes, tudo isso vai fazer que esse estrogênio ruim, ele não ative tanto essa proliferação miometrial que vocês têm. Segunda coisa importante que eu estava falando é justamente, né, de estar no peso ideal, se possível. Eu sei que é uma luta, todas as mulheres lutam contra a balança, isso é muito difícil, mas a partir do momento que você começa a fazer essas escolhas para a sua saúde, obviamente você vai começar a diminuir a sua composição de gordura corporal. Essa gordura, ela produz um estrogênio chamado estrona, que é muito ruim. Então, quando você começa a ter esses hábitos, você começa a perder essa circunferência abdominal, você começa a perder essa massa gorda, né? E, obviamente, você vai emagrecendo e você diminuindo esse percentual de gordura, você vai diminuindo esse estrogênio, essa resistência insulínica, né? Principalmente você que tem associado com síndrome dos ovários policísticos. Então, olha o que nós estamos falando para vocês se você ainda não se ligou. Não é tratar o mioma em si, é restabelecer o equilíbrio que está perdido, principalmente o equilíbrio hormonal, que é da predominância estrogênica, através de todas essas mudanças de hábitos que vai fazer com que seu corpo não fique exposto a esse estímulo estrogênico ruim. Vocês entendem isso? Vocês estão entendendo isso de forma clara? Queria que vocês colocassem um joinha ou ok. Vocês estão entendendo isso de forma clara? E além disso, eu queria pegar um outro gancho também da predominância estrogênica, que é o nível de estresse e depois do sono, que nós vamos falar também, mas duas coisas importantes que eu quero falar para vocês. Primeiramente, o nível de estresse. Todos nós vivemos muito estressadas, muito ansiosas, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, e talvez essa falta de planejamento de estresse faça com que você, por exemplo, não se alimente bem, que você
Não se programe a sua alimentação, não se programe, por exemplo, a sua compulsão também alimentar, também vem desse estresse, da sociedade toda que nós vivemos hoje em dia. Então, isso faz com que aumente também um hormônio muito ruim, chamado cortisol, que em excesso também vai aumentar seu estrogênio. E essa ansiedade, esse nível de estresse muito grande também, ele desenvolve, então, essa associação com os miomas. E a gente também sabe, né, a parte toda emocional, né, Gabi? Queria que você falasse também mais Exatamente. Parte emocional. Então, gente, alguns artigos, né, já relatam que mulheres que tiveram principalmente algum tipo de trauma, né, na infância ou na fase adulta mesmo, pode ser traumas relacionados a relacionamentos com o pai, com a mãe. o A seu Thalita fala muito feminino. Ah, do ferindo o eu seu feminino. feminino. Uhum. Isso, do eu feminino. Isso também está correlacionado a aumentos de miomas, tá? Então é como se essa cicatriz, esse trauma que você passou, ele tivesse feito uma cicatriz no seu corpo, né? Uma cicatriz física ali, que é o mioma, tá certo? Então, assim, tratar os traumas também, eu fiz isso muito com uma paciente minha que ela tinha miomas recorrentes, ela tirava 10, 15, voltava, tipo, 2, 3 meses depois voltava mais 10, 15, assim, uma quantidade absurda, uma velocidade absurda. E aí eu pedi para que ela fizesse constelação familiar, terapia, né? Procurasse ajuda, acupuntura, para poder realmente ajudar em algum trauma que pode ser um trauma que ela nem se lembra, ou que se ela não está correlacionando com esse estado atual do corpo dela, se trabalhando contra aquilo ali. Então, tem também esse lado emocional nosso que atrapalha muito, tá? Outra coisa é relacionada ao nosso sono. A gente sabe que durante o sono, a gente produz o quê? Hormônios para balancear principalmente esse estrogênio ruim ao longo do dia. Então, se você não dorme direito ou se você está lá participando do nosso Atitude Conceber, você sabe que o desafio dessa semana é dormir longe de celular ou com o celular desligado. Porque isso daqui, gente, emite ondas eletromagnéticas. Por isso que tem uma antena aqui dentro, tá certo? Para poder captar, para poder transmitir sua voz, para poder captar os sinais. E isso atrapalha no seu sono REM, ou seja, aquele sono que você descansa, que você tem uma produção bacana de hormônios bons que vão te ajudar durante o dia a contrabalancear principalmente o cortisol que a Thalita acabou de falar. Né? Então, se você não tem uma noite de sono boa, uma noite de sono tranquila, esse sono REM, se você dorme com o celular do lado, o que vai acontecer? Seu cortisol, na hora que você acordar, seu cortisol tá lá bombando, tá acordando super alto, e aí a cascata hormonal toda atrapalhada durante o dia inteiro. Então, a qualidade do sono, ela é muito importante para você, que tem essa predominância de estrogênio, que tem aí os miomas, tá certo? É isso mesmo. Então, além disso do celular, né, a gente sabe que o celular ele também atrapalha a produção de melatonina, que também é um antioxidante importante, enfim. Então, o sono ele é fundamental para que você possa equilibrar também esse desequilíbrio, toda essa cascata hormonal e melhorar a produção de progesterona. Que aí eu quero chegar nos tratamentos que vocês fazem tantas perguntas do uso do anticoncepcional, por exemplo. Se eu tenho mioma, qual é o tratamento padrão? É tentar te dar um anticoncepcional, né, para bloquear esses hormônios chegando dentro do seu mioma, dentro do seu útero. Por quê? Porque se você está bombardeando o seu útero com estrogênio, quando você toma um anticoncepcional, o que, que ele faz? Ele abaixa o estrogênio vindo do ovário e ele aumenta um pouco a progesterona que está baixa. Então, ele faz um equilíbrio artificial. Por que artificial? Porque o seu ovário para de produzir esses hormônios e o seu corpo começa a receber esses hormônios de forma sintética. E aí o seu ciclo menstrual fica mais equilibrado, né? Porque geralmente quem tem miomas tem muito fluxo sanguíneo, a maioria de vocês que tem miomas tem muito fluxo. Então, quando você usa esse anticoncepcional, eu estou de forma artificial abaixando o seu estrogênio e melhorando um pouco a progesterona. E a progesterona, ela é produzida à noite, ela é produzida também com os seus hábitos de vida, que a gente está explicando aqui com bastante detalhes.
Segunda possibilidade também, quando vocês usam anticoncepcionais ou que não tem estrogênio, por exemplo, usam Dienogest, Levonorgestrel, Dilmirena, que também tem progesterona. Tudo isso está fazendo o quê? Aumentando a sua produção de progesterona. Tá? Muitos estrogênios, baixa progesterona, eles estão aumentando a sua produção só de progesterona. Então, vocês entendem as estratégias que a medicina tradicional fazem para você? Olha, estão exatamente dizendo assim: você tem muito estrogênio, você tem muito mioma, você tem ciclo menstrual irregular, cólica, enfim, várias coisas. Baixa produção de progesterona. Vamos zerar tudo isso através de um anticoncepcional. Entende? É isso que acontece. Ou vamos só te dar progesterona sintética. É isso. Ou o que eles fazem? Não vamos fazer nada, vamos tirar seu útero. Porque não dá, não tem mais o que fazer. Ou vamos fazer embolização das artérias uterinas. O que é embolização que a nossa colega colocou aqui no começo? Olha só. As artérias é que nutrem o seu mioma. Então, tudo que você consome no seu dia vai cair na sua corrente sanguínea, vai chegar lá no seu mioma. Então, a embolização das artérias uterinas é o quê? É entrar com êmbolos, umas esferazinhas, e bloquear essas artérias, fechar essas artérias aqui. Para que dessa forma não chegue nada dentro desse mioma e esse mioma reduza. Ou outra possibilidade que você já deve ter usado, injeções análogos de NRH. Zoladex, por exemplo. Quem aqui já usou Zoladex? O que é Zoladex? É um bloqueio do seu eixo hormonal central para te deixar na menopausa química, para zerar seus hormônios. Entende? Eu não sei se alguém já usa Zoladex aqui. Felizmente, eu nunca precisei de prescrever Zoladex na minha vida para nenhuma paciente minha. Tá? O Zoladex é o quê? Zera os seus hormônios, você entra em menopausa, começa a ter onda de calor, aquela coisa horrorosa. E aí, esses miomas não recebem mais esse estrogênio, diminui de tamanho. Olha, aqui, alguém já usou. Lilian, quase morri. Usei essas injeções. Já usei Zoladex, horrível. É o quê? Simplesmente zerou seus hormônios. Então, o que você pode fazer, então, para melhorar o seu equilíbrio hormonal é o que você tem que fazer para a sua qualidade de vida, para a sua saúde. É tudo isso que a gente já falou. Reveja essa live, tá certo? Apesar que amanhã a gente vai fazer. E no sábado também, né, Gabi? No sábado, Isso. a gente vai estar fazendo uma masterclass para você que está aqui conosco. Sábado de manhã, a gente vai fazer uma masterclass só sobre miomas. O que é uma masterclass? É um ambiente restrito, um link que você vai receber, fechado, em que a gente vai abrir as câmeras, a gente vai entrar em contato com vocês, a gente vai conversar com vocês, nós vamos explicar tudo detalhadamente sobre os miomas. Tratamento, suplementação que vocês gostam de saber, sobre o que usar. Eu vi alguém perguntando sobre chá. Vamos falar também sobre ozônio lá na Masterclass. É porque o tempo não dá, gente, aqui, entendeu? O tempo é muito curto. Então, na nossa Masterclass de sábado, a gente vai estar no ambiente, né, entre a gente, detalhando, sem essa questão do tempo aqui para vocês, sobre isso que vocês querem saber. Ozônio, suplementação, alimentação, o que uso você vai usar, anticoncepcional, quando eu a faço gente vai cirurgia ou fazer não. a listinha também dos produtos limpos, né? Então a gente sugere lá maquiagem, produtos, tem lá como fazer as coisinhas mais naturais em casa, vai ser bem legal, gente. No sábado, então a gente faz essa masterclass aos sábados, 9 horas da manhã, ela é paga, tá? Então a gente cobra um valor, R$ 129. Então, assim, é um valor super Irrisório acessível para pela quantidade de vocês. coisas que vai ser transformadora na sua vida. Exatamente, porque assim, aqui a gente tem esse tempo restrito, né, Thalita, das lives aí ser de 1 hora, e lá a gente tem, né, a gente tem uma reunião, né, então é uma aulinha mesmo que a gente dá para vocês, tem material de apoio no final, então a gente disponibiliza para vocês o material de apoio, tá, com toda a nossa indicação e também com a parte da alimentação, suplementação, tratamentos, isso tudo que a Thalita falou aqui para vocês,
vai ter lá na nossa Masterclass de sábado, tá? Então Isso. amanhã a gente volta aqui para poder falar um pouco mais, para entrar um pouco mais nesse assunto, né, de miomas. Amanhã eu quero falar, Thalita, sobre a questão intestinal, né? Porque, gente, intestino aqui eu ia gastar uns 30 minutos só para ficar falando aqui de intestino. Então amanhã a gente vai falar um pouco da questão intestinal, como que ela interfere nisso, né? Eu quero falar um pouquinho sobre tratamento também, qual é o melhor tipo de dieta, a gente vai falar um pouquinho. A gente vai falar também sobre essa parte do ciclo das sementes. Vocês têm posts aqui no meu Instagram falando sobre o ciclo das sementes, que vai ajudar o quê? Nesse controle hormonal de vocês. Ao invés de vocês usarem aí o anticoncepcional para controlar esses hormônios, vocês podem estar usando usando o ciclo das sementes. Além do ciclo das sementes, fazendo, obviamente, toda essa mudança alimentar e de qualidade de vida também. Então, não é somente, gente, um alimento que você vai consumir, aquilo ali vai lá e vai diminuir o seu mioma. É muito mais complexo. Quando vocês falam aqui, né, Thalita, assim, eu não mais usar anticoncepcional, eu entendi que o anticoncepcional não vai tratar. Por quê? Porque o anticoncepcional vai lá e vai bloquear os seus hormônios, igual a Thalita acabou de falar para vocês, certo? Então, vocês também querem o quê? Um alimento que vai lá e trata o negócio. Não existe isso. Tá vendo que é um processo? Por isso que eu e a Thalita, a gente explica o passo a passo para vocês. Explica a fisiologia, como que isso acontece no corpo de vocês, para vocês entenderem a magnitude. Perceberem que é um tratamento, é algo muito especial, é algo que tem um passo, que tem como seguirem. Então, é um conjunto de coisas que vão aplicar no dia a dia de vocês, tá certo? E lá explica de maneira clara, fácil, tem todas as linhas, produtos e tudo. Tem um material de apoio muito completo lá para vocês também, tá bom? É isso mesmo. Então, a gente vai responder as dúvidas aqui. A Larissa, nossa paciente, as melhores profissionais mudaram minha vida para melhor. É isso mesmo, Larissa. Um beijo para você. É isso que a gente faz no consultório. A gente explica para vocês o que acontece e abre as portas para você melhorar essa qualidade de vida. É isso mesmo. Gabi, vamos Tem gente aproveitar perguntando... Vamos, Hã? pode falar. É porque tem gente perguntando sobre consulta, tá, Anitta? Fala aí sobre consulta. Bem, a minha agenda e a da Gabi estão completas para 2021, felizmente. Então, essa é a nossa única oportunidade que a gente entendeu de abrir a câmera, de conversar com vocês, de entender a história de vocês, de ajudar vocês de alguma forma, estar conosco ou na nossa Masterclass, ou sendo uma das nossas alunas do programa Conceber, que é o nosso grande carinho, nosso programa Conceber, que as inscrições não estão abertas nesse momento, mas vai ser só talvez o mês que vem. Mas é a forma que vocês têm de estar conosco, partilhando a sua história, fazendo ou a Masterclass ou o nosso programa, sendo uma das nossas alunas, tá bom? Então, é dessa forma que a gente pode estar te ajudando aí na sua casa à distância e para que você possa conquistar o que você deseja, sua qualidade de vida. Não é isso, Gabi? Isso aí. Muito bem. Muito bem. Vamos lá para algumas dúvidas. Tem muitas dúvidas aqui. É porque você tá na caixinha, eu tô só nos comentários, então eu não consigo ver. Eu quero essa pergunta aqui, Lilian. Como evitar que após a cirurgia eles voltem? Tirar o útero não será opção nunca. Gente, a cirurgia de retirada do útero, assim como toda cirurgia, ela é falha de tratamento clínico, tá bom? Ou seja, quando já fez tudo, não tem mais o que fazer, vamos retirar os miomas, chama miomectomia a cirurgia, tá bom? Se possível, fazer com profissionais habilitados, que fazem por vídeo ou enfim, tá bom? Existem os critérios de cirurgia que a gente vai falar na Masterclass, quando operar, quando não operar, mas são detalhes assim bem específicos que não cabem aqui nesse momento. Mas o que eu já posso falar para vocês é que retirada do útero, né, casos extremos, principalmente você que ainda é fértil, está na sua vida reprodutiva, não retirar o útero. Existem muitas terapias possíveis, né? A gente tem, enfim, a medicina está bem evoluída para te ajudar nesse tratamento, para não chegar a um ponto de retirar o útero. E sim, os miomas, se forem necessários. E para evitar as recidivas, obviamente,
é equilibrar esse desequilíbrio hormonal do excesso de estrogênio. Então, a partir do momento que você está mudando seus hábitos, fazendo tudo isso, e associado ou não à prescrição do médico, eu quero repetir isso mais uma vez aqui antes que comece os mimimis, tá bom? Nós não estamos falando pra você parar de usar o medicamento que seu médico prescreveu. Nós estamos te ensinando que só o medicamento, ele pode ser, ele não é o tratamento efetivo. O que é o tratamento efetivo? É você estar em qualidade de vida. E qualidade de vida só se conquista através de hábitos de vida e associado até enquanto você está em momento de crise com o tratamento do seu médico. Porque ninguém quer ficar dependente de remédio para a vida inteira, não é verdade? E, se necessário, o seu médico indicar a cirurgia, que não seja uma cirurgia mutiladora para retirada do seu útero. Então, olha coisa importante, Lília. É você entender que quando você equilibra o seu predominância estrogênica, você diminui o risco, diminui a chance de estar ativando novos miomas, tá certo? Muito bem. Essa aqui, só para a gente falar uma coisa, adenomiose, qual a diferença de mioma? A adenomiose é o endométrio, revestimento interno do útero, infiltrando dentro do útero, tá certo? O mioma é o próprio tecido do útero que formou nódulos. Então, a própria carne, o próprio tecido do útero formou nódulos. E a adenomiose é o revestimento interno do útero que infiltrou para dentro da parede do útero. Mas o tratamento é muito semelhante, tá? Todos os dois são predominâncias estrogênicas. Quando o mioma atrapalha a fertilidade? Adorei essa pergunta. O mioma atrapalha a fertilidade por vários fatores. Principalmente se ele está dentro do ambiente intrauterino onde o embrião vai se implantar, que são os miomas da classe submucoso, tá bom? Se o seu laudo está mioma submucoso, tem que retirar esse mioma, porque o embrião tem dificuldade de implantar aonde tem esse mioma dessas características. E essa retirada de mioma se faz por histeroscopia, tá bom? É uma cirurgia que vai para dentro do útero e retira esse mioma. Segunda coisa importante que atrapalha esse mioma da fertilidade é se você tem muitos miomas, muitos, aumentando o volume desse útero, tornando aquele ambiente um ambiente muito inflamatório. Um ambiente em que as artérias vão estar alteradas, enfim, alterando aquele ambiente. E aí, o seu médico, ele vai definir. Outra coisa também, você pode ter muitos pequenos, tipo 10, 11, muitos pequenos espalhados no útero, ou você pode ter um muito grande, de 7, 10 centímetros, ou seja, até maior que o próprio tamanho do útero. E aí, a decisão vai ser do seu médico, se ele acha que vale a pena retirar cirurgicamente esses múltiplos, ou esse único mioma, que normalmente a gente retira, para aquele ambiente uterino estar melhor. Gente, é como se fosse um jardim cheio de pedras, tá certo? O mioma são nódulos como se fossem suas pedras. Então, essas pedras tornam o terreno ruim, difícil de implantar. Então, quanto menor são essas pedras, menores são esses miomas e a menor quantidade, melhor é para a fertilidade. E aí, obviamente, independente se você vai tirar isso para cirurgia ou não, estar em equilíbrio hormonal, estar em equilíbrio nutricional, isso vai melhorar, obviamente, o ambiente completo. Porque como eu vou mostrar essa foto mais uma vez para vocês, tudo que vocês consomem cai nas suas artérias e cai no seu mioma e no seu ambiente intrauterino. Então, para você que é uma questão que não é uma questão ginecológica, pélvica, uterina, é uma questão de hábitos, de qualidade, de equilíbrio. Outra pergunta aqui. Essa pergunta também eu acabei de responder, né? Subserosos que crescem para fora pode atrapalhar a fertilidade? Tem que retirar? Não, não precisa retirar, tá certo? Exceto se for um mioma muito gigante, um mioma que é até maior que o próprio tamanho do útero, que isso é comum acontecer. Aí seu médico vai pedir para retirar, obviamente. Mas miomas pequenos como o meu tem 2 centímetros, da Gabi também deve ter 2 centímetros. 2, 3 centímetros, não tem essa características.
Gabi, para você, Vamos lá. panela de inox. Tá, panela de inox pode, tá? Desde que você não guarde alimento dentro da panela de inox, tá? Então, saiu um artigo recentemente que produtos ácidos, principalmente, então se você vai fazer um molho de tomate, ou se você deixa a comida guardada por muito tempo dentro de uma panela de inox, porque muita gente às vezes deixa, né, Thalita, guarda ali o alimento dentro da panela de inox, ou Uhum. aqueles bowls, assim, de inox, né, que você tem, acaba soltando essa acidez do alimento, acaba soltando, tá? Alguns íons de titânio, né, desses metais pesados da liga mesmo do inox, tá? Então, pode utilizar sim, desde que não guarde alimento dentro dela e desde que você também não use panela de inox com revestimento de teflon, porque teflon não pode, tá? Então, teflon não pode de jeito nenhum, tá certo? Quais os exames são necessários para descobrir se tem mioma? Nunca apareceu. É um ultrassom, tá bom? Um ultrassom simples que qualquer ginecologista já pediu alguma vez na vida de você. Os exames de imagem, na verdade. Mas ultrassom, toda mulher provavelmente já fez ultrassom na vida e é lá que você vai identificar se você tem esse mioma ou não, tá bom? Eu já respondi essa daqui. Mioma e adenomiose são parecidos? Sim, é a mesma característica. Todos são predominâncias estrogênicas, enfim, da mesma forma. Ah, essa pergunta é muito interessante. Estou com vários miomas. Anemia ferritina de 1,3. Eu nunca vi uma ferritina tão baixa na minha vida. Gabi, eu Nem nunca vi. eu. Você tá 1,3. viva, filha? Você tá em pé? Você tá respirando? Tá tudo certo? Por que não? Não Tem dá. controle ou é só cirúrgico? Kátia, primeira coisa importante, foi muito bom você ter falado, porque eu também esqueci de falar sobre isso. Eu ia também abordar amanhã na nossa live também. Geralmente quem tem miomas, né, tem anemia, porque o fluxo de sangramento é muito intenso. E aí é uma outra complicação dos miomas, que não é só uma questão de fertilidade, mas a partir do momento que você entra em estado de anemia grave, como você está aqui, não é verdade? Você tem o quê? Outros transtornos. Você tem não só a fertilidade também está comprometida, porque a ferritina é muito baixa, dificilmente engravida com a ferritina tão baixa assim, porque você está em completamente déficit metabólico. Lembrando, mais uma vez, e anota essa frase: quando você menstrua muito, você não perde só ferro, você perde todos os elementos do seu sangue. Então você, Kátia, não está só em anemia por falta de ferro, de ferritina baixa, mas todos os nutrientes também devem estar muito baixos. E com uma ferritina de 1,3, tem que ser reposição venosa, tá certo? Reposição na veia. Obviamente você está cansada, fadigada, queda de cabelo, Minha prostrada, fraca, prostrada, não deve estar em pé. Não tem como. unhas fracas, pele, tudo muito ruim, né? Então, Muito ruim. assim, minha querida, tem controle ou é só cirúrgico? Não sei o seu caso, não sei os tamanhos dos seus miomas, não sei, né, características, isso é muito individual. Mas com certeza, controle, primeiro a cirurgia sempre é quando existe a falha do controle clínico. Na verdade, seu médico ele faz de tudo para controle clínico e aí existe a cirurgia. Mas isso é mais uma consulta, mais, né, esses critérios, enfim. Mas o mais importante nesse momento é você equilibrar seu status de saúde, que tá horrível. Até porque para operar com uma cirurgia, uma ferritina tão baixa dessa, provavelmente essa com anemia também, então, não é a cicatrização de uma ferritina muito baixa, gente, é horrível, né? Então, primeira compensação, sem dúvida nenhuma. Fiz miomectomia, que é retirada do útero. Posso ter dificuldades para engravidar? Provavelmente não, porque você tirou o fator, tirou a pedra que estava no seu jardim. Então, o que você tem que fazer agora é manter essas atitudes que nós falamos aqui na live, né? Muitas atitudes, para que você Não possa volta. não vir a ter recidiva de novo. Em falar em atitude também, mais uma vez quero convidar você, né, Gabi? Isso aí, gente, a participar lá do nosso grupo no Telegram, o Atitude Não. Conceber. Esse grupo tá lá desde maio, né, do ano passado. A gente tem mais de 6 mil mulheres
centenas de beta positivos depois de pessoas, né, relatos de pessoas tanto que engravidaram quanto que melhoraram a qualidade de vida, que diminuíram cólica, fluxo menstrual que era intenso, TPM, só com os nossos desafios. É totalmente gratuito, vocês não pagam nada. O link para poder participar está na nossa bio, tanto minha quanto da Thalita. Então é só clicar e participar, tá certo? E a gente já tá lá com o nosso desafio da semana. E além de postar o desafio, como é de costume meu e da Thalita, a gente gosta sempre de explicar o porquê. Não é um desafio solto, assim, o desafio dessa semana, por exemplo, é dormir longe do celular. Lá a gente posta os artigos científicos, tem um áudio meu e da Thalita, vídeos que a gente explica o porquê daquilo. Por que que você vai fazer aquela atitude? Por que que você vai fazer aquele desafio, tá certo? Como que aquilo vai impactar na sua saúde e como que aquilo vai melhorar positivamente a sua saúde, tá? Então, é tudo com embasamento científico, tá, gente? Então, é muito legal, tá? Isso mesmo. Então, espero vocês, tá? Aí no link da nossa bio aqui. Outra pergunta, quando o mioma atrapalha a engravidar? Ele, como eu já falei para vocês, o mioma atrapalha a engravidar por 2 motivos. Um motivo é se ele estiver dentro do útero, chamado mioma submucosa, tem que retirar. Mas o motivo principal que atrapalha o mioma a engravidar é a predominância estrogênica. É você estar num ambiente altamente estrogênico, um ambiente altamente inflamado. E a Gabi, a Masterclass está disponível aqui, tá certo? Acabei de receber aqui. Se você quiser depois se inscrever na Masterclass, já pode se inscrever aqui. O link acabou de ser disponibilizado. A gente vai falar isso também. Né, Gabi? Isso. Uhum. A Masterclass, então, gente, é o quê? É um conteúdo exclusivo, né? Ele é pago, R$ 129. É um valor muito baixo que a gente cobra realmente. O intuito nosso é de ajudar vocês. Mas isso também ajuda a nos limitar, porque a gente tem vagas limitadas. Porque, como a Thalita falou, a gente né, tira a dúvida de vocês lá no sábado, a gente faz toda a explicação. Tem o material de apoio também no final, com todas essas dicas ali, né? Dos agrotóxicos, do passo a passo, da tipo de água, enfim, tudo que a gente falou aqui, do tratamento, suplementação, alimentação que você deve evitar, o que você deve incluir. E a gente ainda retira a dúvida de vocês lá na Masterclass no sábado, tá certo? Então, aguardo todas vocês. O link está na bio e as vagas são limitadas, tá bom? É isso mesmo. E é interessante na bio, é justamente aqui, ó, como a Jéssica, né? Em vez de você perguntar digital, você abre a câmera e a gente conversa aqui, como eu tô conversando com a Gabi. Essa é uma grande oportunidade de você estar conversando pessoalmente com a gente no sábado. Isso é muito, muito bacana. Vamos lá, então. Essa pergunta é... Minha mãe e todas as tias tiveram. O que O que devo devo fazer para para evitar? evitar? Muito interessante, porque esse mioma, então, é uma característica hereditária que você tem pela essa expressão estrogênica muito elevada que você tem, é começar desde cedo fazendo todo esse equilíbrio de predominância estrogênica que a gente falou na live o tempo inteiro aqui. A gente vai falar amanhã e vai falar mais detalhadamente na Masterclass, não é verdade? Como você pode evitar que isso aconteça. Isso vai garantir que não aconteça o mioma em você? Não sabendo. Opa, voltou aqui que minha bateria tá acabando. Com certeza, o que vai se expor, esse estrogênio que vai se expor a você vai ser reduzido. Então, essa chance é muito interessante de você estar fazendo todas essas medidas que a gente está orientando vocês desde o começo da live. Isso aí. Que é o que a gente faz mais, né? É medicina preventiva. Nutrição Outra pergunta preventiva. também. A gente é muita pergunta, então, não, vocês têm que participar da Masterclass, gente. E vocês vão ver que é muito. Porque, como a gente começou a Masterclass falando, né? 80% das mulheres têm mioma, eu tenho mioma, a Gabi tem mioma. Então, vale muito a pena a gente tirar uma manhã para falar sobre isso, tirar as dúvidas, né? Minha tia retirou o útero por causa do mioma e deixaram os ovários. Por que não retirar tudo? Meu Deus do céu, porque o ovário é muito importante.
O ovário, ele produz hormônios muito bons, Hormônio. né? Como a Gabi falou no comecinho da live, gente, o estrogênio também é muito bom, tá certo? O estrogênio é que faz a gente ter energia, disposição, cognição, humor, mas em excesso, assim como tudo em excesso, em desequilíbrio, gera transtornos. Então, se você tira o ovário, você entra em menopausa, para começar, né? Tirou o ovário, você está em menopausa para sempre. Segundo, que o ovário, a gente tem que ensinar o quê? O seu corpo a produzir os hormônios de forma equilibrada, tá bom? Muito bem. Quer responder alguma dúvida aí do chat, Gabi? Nós estamos mais conversando aqui. Se tiver alguma aí para mim, pode colocar, tá? Todo mundo parabenizando. Ó, eu vou responder uma pergunta que eu vi, mas na hora que eu estava falando sobre a água, então, a questão da água é o seguinte: eu compro água mineral e coloco no filtro de barro, tá? Água mineral, eu sempre indico comprar a de galão, aquele galão de 20 litros, porque o plástico é mais duro. Quanto mais duro o plástico, menos migração de bisfenol tem para a água, tá? Então, essas águas que são de plástico muito molinho, não é muito bom, porque transfere muito compostos tóxicos para a água. Então, compra a água de galão, aquela de 20 litros, e utiliza o filtro de barro para reter qualquer tipo de partícula que ficou ali, tá? Eu faço isso por segurança da minha família. Ou então, vocês podem comprar, adquirir, e tem alguns filtros no mercado, como o da Aqualive, tá? Que eles filtram, né? Eles têm, acho que são 6 tipos de filtragem que tem ali, e aí eles conseguem filtrar parte desses hormônios que vêm da água, tá bom? Ou então, se você não tem essa condição, tenta pelo menos comprar o filtro de barro, tá? O filtro de barro, ele é um filtro considerado o melhor do mundo, tá? Ele tem cerca de 80%, ele consegue fazer uma filtragem eficaz, principalmente dessas partículas de plástico, xenobióticos. Existe uma vela também que vocês podem comprar, que é uma vela de prata coloidal, que ela é antibactericida também. Então, utilize então o filtro de barro aí. Mas eu não garanto que ele vai retirar toda a quantidade de hormônio da água, tá, gente? Apesar que ele é muito bom, mas ele não retira todo o conteúdo de hormônio. O ideal mesmo é usar água mineral, tá? Muito bem. Mioma subseroso, porém abala o endométrio 4 centímetros. 10 meses tentando, exames normais. Devo retirar? Provavelmente não, Flávia. Apesar que 4 centímetros é um tamanho considerável, mas eu não sei o tamanho do seu útero, não sei quanto isso abala o seu endométrio. Provavelmente, como você está tentando engravidar só 10 meses, eu não tiraria, não. E também dependendo da sua idade, se você, né, tiver mais próximo de 40 anos ou mais nova, eu não sei. Mas é mais individual isso. Mas aparente só com esses dados é difícil emitir uma opinião, mas a minha opinião eu não tiraria a princípio não, tá bom? Para finalizar, vou escolher aqui mais uma última pergunta. Thalita, só para lembrar, o link da Masterclass já está disponível na nossa bio, tá? Ótimo. A retirada de miomas é realizada por videolaparoscopia? Sim, ela pode ser realizada por vídeo, que é uma cirurgia pelo umbigo, que o ideal seria essa. Pode ser retirada por uma cirurgia aberta, como se fosse uma cesariana. E se o mioma ele for submucoso dentro do útero, da parte interna do útero, ele é retirado por histeroscopia, que é via vaginal, tá certo? Então, existem essas 3 possibilidades. E além da possibilidade mais recente, mais atual, que é, Maria, retirar por robótica, tá bom? Cirurgia robótica, que hoje é a técnica mais avançada para a retirada dos miomas. Então, Gabi, eu acho que é tudo isso. Amanhã a gente tem uma outra live, não é isso? 8 Amanhã horas da noite. voltamos. Vai continuar a parte 2. E para finalizar mais, vocês veem que o assunto é muito extenso. Vocês têm muitas perguntas, mas devido ao tempo, a gente não consegue. Então, se inscreva aqui e a gente se vê na Masterclass no sábado, na live amanhã. E que seja esse lá ano... no Atitude Conceber. Lá no Atitude Conceber, lá no Telegram. Se inscreva, vou mostrar aqui para vocês
novamente para quem não pegou ainda o Atitude Conceber, que são atitudes semanais para te ajudar em busca da sua fertilidade. São atitudes que você deve fazer, incorporar na sua rotina, assim como a gente teve falado aqui durante a live inteira, essa necessidade de você mudar os seus hábitos, de você criar novos hábitos de saúde para te ajudar na saúde. O Atitude Conceber também é essa mesma proposta, tá bom? Também se inscrever no link da bio, é gratuito. Você vai receber no Telegram as nossas orientações. Um beijo, Gabi. Beijo, meninas. Boa noite. Aguardo vocês todas amanhã novamente. E sábado na nossa Masterclass super especial aí sobre miomas. E semana que vem temos aí trompas, né, Thalita? Semana que vem temos a live sobre trompas, tá certo? Luciana, amanhã a live é 8 horas. 8 horas, a Gabi vai entrar 8h15, mas às 8 horas estarei aqui com vocês. Um beijo, Gabi. Beijo. Muito bem, meninas. Obrigada por vocês estarem aqui comigo, conosco, como sempre. Esse público tão fiel que participa sempre comigo, eu fico muito feliz. A Luciana Ribeiro, obrigada. Beijo, Josi. Isso mesmo, agradeço cada uma de vocês. T-shirt sentir. Que legal. T-shirt sentir. Vou ver que camisas são essas, hein? Gostei. Muito bem. Joeli, um beijo para você. Muniz, Thaís, está sempre aqui comigo. Obrigada. Qual a chance de surgir uma desistência para uma consulta? Rara. Infelizmente. Eu vou ser bem verdadeira, viu, Maria Doceira Atelier? É rara. Cristina Natália, perdi. Cristina Thalita, perdi. Cristina, minha grande seguidora, que tá aqui comigo todas as lives, tá? Vai estar salva a live, tá bom? Cabelo nos braços demais, Jerusa. Não entendi sua pergunta. Muniz, vocês são uma bênção. Um beijo pra você. Obrigada. Juliana Vieira. Beijinhos pra você também. Beijos de boa noite, Jarlene Félix. Deus abençoe, que você tenha uma noite tranquila e reparadora. É a primeira live que assisto, adorei, Luciana. Obrigada, seja bem-vinda. Fico muito feliz de estar aqui. Josi Santos, beijos, doutora. Deus abençoe, muito obrigada. Vai ficar assim, salva a live, tá? Merinha, um beijo para você. Tudo. Doutora, boa noite, boa noite. Merinha 78, pode assistir que vai tá salva, tá bom? Um beijo, Raquel. Emile Lenecena, beijos e obrigada para você também. Silvia Santos, um beijo. Joeci Peixoto, beijos para você. Sou de Abreu e Lima de Pernambuco, Josi Santos. Pernambuco, como eu amo. Mari Neves. Tô perdendo aqui, peraí. Mari Neves, um beijo para você. Vamos ver aqui. Muito bom saber que tem médica como você empenhada em ajudar as mulheres que querem engravidar. Sim, Lilian. Essa é uma grande missão na minha vida. Ajudar vocês onde vocês estiverem, levando informação, levando Deus, não é? Confiança, fé. Muito bem. Raquel, eu sou de Diadema, São Paulo. Um beijo para você, Raquel. Muito bem. Sim, Jerusa, cabelo nos braços é hormonal ou também própria genética, tá bom? Rosélia Silva, beijos, boa noite. Lilian Souza, beijo, boa noite, Lilian. Sou de Abreu Lima, Josi Santos. Sanches Tonon, boa noite, um beijo para você. Muito bem. Você poderia atender durante a madrugada. Eu tinha que printar isso daqui. Muniz, Thaís, printa essa tela aqui e eu vou postar essa tela
Porque eu não consigo postar, eu não consigo printar, gente. Infelizmente, eu não consigo printar esse celular aqui. Mas, Thaís Muniz, printa essa tela que eu vou postar isso daí, tá bom? E me manda, você poderia começar a atender durante a madrugada. Eu vou postar isso mesmo. Muito bem, acho que acabou, né? Primeira live, Ângela Ribas Neneca. Seja bem-vinda, Ângela. Fico muito feliz de você estar aqui. Espero que tenha gostado, espero que tenha contribuído. Lili Moreira, boa noite. Dori Silva, um beijo para você. Rejane, um beijo para você, minha paciente linda. Quais sintomas recorrentes? Esther, a gente falou, dor, sangramento, cólicas, tá? Eu só quero uma consulta, pelo amor de Deus. Olha, dúvidas sobre mioma, a gente tem uma masterclass, tá? Que durou 5 horas, uma masterclass sobre mioma, sobre endometriose, tá certo? Luciana, tá lá no meu link da bio. Amanhã à noite estarei aqui, Josi Santo. Um beijo. Isso mesmo. Tá? Maria Doceira Ateliê. Endometriose. Vai ter um evento maravilhoso de endometriose no mês da endometriose, em março, que a gente vai fazer. Mas a Masterclass de endometriose está gravada no meu link da bio, tá? Eu fiz ela o mês passado. Tá maravilhoso. Tudo que eu sei de endometriose tá lá. Tudo que eu sei de endometriose tá lá. Sou do Rio de Janeiro, Ângela, um beijo para você. Parabéns pela atitude de ajudar várias mulheres. Que Jesus continue lhe abençoando abundantemente. Boa noite. Obrigada, Esther Silva. Obrigada. Tenho as trompas obstruídas, mas a minha médica não quis fazer a cirurgia. Ela mandou eu esperar em Deus. Ai, gente, é difícil responder isso. Jerus, um beijo. Muito beijo. Sou de Jaguari, Rio Grande do Sul. Meu Jesus, que coisa incrível. Obrigada. Clécia, um beijo. Lili Óleos Essenciais, um beijo para você, minha querida paciente. Também está sempre aqui comigo. Meninas, então é isso. Gosto de ficar até no final com vocês. Agradecer cada uma de vocês por estar aqui comigo. E é isso. Deus abençoe. Um beijo para vocês. E que possamos estar nessa noite com um sono reparador, um descanso em Deus. Não se esqueçam de rezar. Não se esqueçam de principalmente agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade de reconhecer as graças e bênçãos de Deus na nossa vida, tá bom? Um beijo forte para vocês e amanhã estarei aqui novamente. Tchau, tchau!